A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Enquanto veículos de notícias ao redor do mundo cobrem o drama contínuo da guerra no Irã, há outra guerra silenciosa acontecendo que poucos estão falando. Isso apesar do fato de que ela se estende por grande parte do continente euroasiático e é centrada em duas das maiores potências mundiais, Rússia e China. Mas ignoramos esse conflito crescente por nossa conta e risco, pois não é exagero dizer que o futuro do comércio global está em jogo. Em toda a Eurásia hoje, existem vários projetos importantes de infraestrutura, seja propostos, em construção ou concluídos, que contam uma história de consequências enormes sobre o relacionamento entre duas das nações mais poderosas da Terra. Eles são a Rota de Transporte Internacional Trans-Cáspio e a Ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul e o ainda hipotético, mas muito seriamente discutido, Uber-Mega-Projeto do Canal da Eurásia. De um modo geral, quando se trata do cenário global, a Rússia e a China são dois atores principais que são aliados. Na verdade, sua parceria estratégica se fortaleceu na última década. Uma análise recente do Conselho de Relações Exteriores descreve laços militares em crescimento, economias complementares e aumento da cooperação diplomática entre as duas nações. Mas a verdade é que a relação entre China e Rússia é muito mais complexa do que meros aliados ou inimigos, e provavelmente não há exemplo mais destacado do outro lado dessa complexidade do que as crescentes tensões sobre quem controla a conectividade eurasiana. Isso é uma coisa extraordinariamente valiosa para controlar, e como veremos, alguns investimentos impressionantes e notáveis em infraestruturas foram produzidos na luta por esse controle. Neste episódio especial de Looking For, faremos uma análise aprofundada dos 4 megaprojetos em questão. Não só vamos nos maravilhar com as especificações de engenharia e tecnologia, como também vamos contextualizar esses grandes desenvolvimentos para tentar entender como a Rússia e a China chegaram a um ponto tão intenso de competição aberta e também como este momento crucial pode moldar o futuro da Europa, Ásia e da própria arquitetura do comércio global. Junte-se a nós enquanto estudamos e desvendamos um dos fenômenos mais importantes no palco mundial hoje, a crescente guerra comercial entre a Rússia e a China. Durante séculos, vivemos num mundo de comércio marítimo, e ainda vivemos hoje. 80% do volume do comércio internacional viaja por mar, mas as rotas comerciais terrestres sempre foram e continuam a ser extremamente importantes e poderosas. Uma das razões é que são mais rápidos. Por exemplo, o transporte de carga da Ásia para a Europa por mar através do Canal de Suez pode levar de 30 a 45 dias, mas a mesma distância por trem leva apenas de 12 a 18 dias. Embora a viagem aérea seja ainda mais rápida, também é o método de envio mais caro em uso generalizado, o que ilustra outra vantagem da viagem terrestre: o custo. Enquanto o transporte marítimo continua sendo mais econômico no geral, o custo do transporte ferroviário é mais próximo do marítimo do que do custo relativamente exorbitante do transporte aéreo. Ele equilibra velocidade e custo de uma forma que continua sendo única. As rotas comerciais terrestres também oferecem diversificação, um componente crucial para a resiliência futura em um mundo enfrentando crescentes perturbações e instabilidade. For the first time in history, Iranian officials say the country has closed the Strait of Hormuz following joint strikes from the US and Israel. O Fórum Econômico Mundial estima que os corredores comerciais alternativos poderiam aumentar o PIB global em 3% até 2030, desde que, isto é, que as parcerias internacionais estratégicas sejam mantidas com sucesso. Nem é preciso dizer que o comércio terrestre desempenhou um papel enorme em inúmeros impérios e na formação do mundo como o conhecemos hoje. Do Império Mongol à Rota da Seda e ao advento das ferrovias modernas, riqueza e influência corresponderam de forma significativa ao comércio terrestre. Como escreve o especialista em assuntos públicos e políticas, Darren Spink, abre aspas, a história nos lembra que o poder, em última análise, segue o movimento de bens, capital e pessoas. A história também muitas vezes depende daqueles momentos em que o poder é reequilibrado ou reestruturado, e há poucos momentos de ruptura de poder na história moderna maiores do que a queda da União Soviética em 1991 e o início da era pós-Guerra Fria. O que antes foi um império único e massivo na União Soviética se fragmentou em 15 estados independentes. O que antes eram rotas comerciais controladas pelos soviéticos na Ásia Central se tornou uma série de fronteiras internacionais.
A mais significativamente impactada foi a histórica Ferrovia Transiberiana, que até 1991 colocava Moscou no controle de todas as rotas terrestres através do norte da Eurásia. A perda do controle exclusivo sobre essa rota inestimável preparou o terreno para a competição de rotas comerciais que testemunhamos hoje. A Rússia continuou a enfrentar problemas econômicos que remontam à década de 1980, em grande parte devido à queda dos preços do petróleo, e viu a capacidade estatal deteriorar-se na década de 1990. Enquanto isso, a China experimentou um crescimento econômico significativo durante o mesmo período. Em resumo, a Rússia era muito fraca para dominar sua periferia anterior, enquanto a China, na época, era muito cautelosa para desafiá-la abertamente. Isso criou o que os analistas chamaram de divisão do trabalho na Ásia Central. Um equilíbrio instável surgiu entre as duas nações, com a Rússia atuando como provedora de segurança e a China como investidora econômica. Isso funcionou, embora imperfeitamente, e se manteve por cerca de 2 décadas após o colapso da União Soviética. Mas em 2013, tudo isso mudou. Em 7 de setembro de 2013, o presidente chinês Xi Jinping anunciou a Iniciativa do Cinturão e Rota da China, uma nova e massiva estratégia global de infraestrutura e conectividade, visando garantir rotas comerciais, exportar capacidade industrial excedente, expandir a influência geopolítica e, o mais relevante de tudo, construir corredores terrestres na antiga esfera soviética. Em essência, este anúncio inovador sinalizou uma mudança naquele equilíbrio instável que existia há 2 décadas entre a China e a Rússia. Inicialmente, a liderança russa acolheu a iniciativa do Cinturão e Rota, pelo menos retoricamente. Em termos diplomáticos públicos, foi enquadrado por ambos os lados como uma espécie de estratégia ganha-ganha que envolveria cooperação e desenvolvimento mútuo. Mas ao longo da década seguinte, ficou cada vez mais claro que a China estava ganhando influência econômica na Ásia Central e mudando a dinâmica do poder regional longe da Rússia. Talvez não haja projeto de infraestrutura mais emblemático dessa mudança do que a Rota de Transporte Internacional Transcaspiana, também chamada simplesmente de Corredor do Meio, que começa no porto de Lianyungang, na borda do Mar Amarelo, percorrendo uma distância multimodal total de cerca de 11 mil quilômetros. A rota atravessa toda a China de leste a oeste, depois pelo Cazaquistão até chegar ao Mar Cáspio. Barcas de trem facilitam a travessia do Cáspio para chegar à Geórgia, Azerbaijão, Turquia e, por extensão, ao resto da Europa. Curiosamente, ele ignora completamente a Rússia. Também é, como a sorte teria, a rota mais curta entre o oeste da China e a Europa, geograficamente falando. Isso torna uma grande ameaça ao controle da Rússia sobre as rotas comerciais da Eurásia. Mas até bem recentemente tem sido pouco utilizado. Não tem faltado obstáculos quando se trata do Corredor do Meio atingir seu verdadeiro potencial. Um especialista líder em segurança nacional americana e política externa e ex-vice-presidente de estudos de política de defesa e política externa na Heritage Foundation, James Jay. Carafano explica em um artigo para o Geopolitical Intelligence Services, citação: os muitos problemas do espaço pós-soviético dificultaram a cooperação, incluindo o conflito em curso entre a Armênia e o Azerbaijão, a ocupação do território georgiano pela Rússia e o colapso do governo no Afeganistão após a retirada apressada dos EUA. Além disso, o antagonismo contínuo do Ocidente com a Rússia, China e Irã levou à percepção de longa data da área como apresentando risco estratégico elevado e incerteza. No entanto, tudo isso mudou de forma bastante dramática quando começou a guerra russo-ucraniana. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says enemy sabotage groups have entered Kyiv and that he is target number 1. New satellite imagery just in tonight appears to show hundreds of Russian military vehicles in a convoy heading towards Kyiv. Muitos estudiosos, governos e analistas de segurança hoje descrevem a guerra como tendo começado em fevereiro de 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e consideram a invasão da Ucrânia em 2022 como uma grande escalada. E se o impacto no comércio eurasiático é qualquer indicação, 2014 foi de fato o ponto de virada. O motivo, em uma palavra, são as sanções. Após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, os EUA, Canadá, UE e várias organizações internacionais impuseram sanções que visam tanto empresas quanto indivíduos russos. Muitos estados da Ásia Central estavam economicamente ligados à Rússia, mas as sanções tornaram as estratégias de diversificação abruptamente mais importantes. E, portanto, o Corredor do Meio tornou-se subitamente muito mais atraente, particularmente para os estados da Ásia Central pelos quais passa.
No entanto, no imediato, essa grande mudança foi principalmente uma mudança de mentalidade. Ainda não houve um grande boom no corredor do meio, mesmo que a China já tivesse anunciado sua iniciativa do cinturão e rota. Então, em novembro de 2014, o presidente do Cazaquistão fez um discurso inesperado à nação e, por extensão, ao mundo, anunciando um plano de estímulo de 9 bilhões de dólares americanos para modernizar as estradas, portos, ferrovias e infraestrutura do Cazaquistão. O programa foi chamado Nurly Zol, que se traduz do original cazaque como Caminho Brilhante. Embora o anúncio tenha sido uma surpresa, provavelmente surgiu de uma trajetória existente. Em outras palavras, as sanções russas simplesmente reforçaram a necessidade do plano de infraestrutura pré-existente do Cazaquistão. No entanto, desde o início da guerra russo-ucraniana, é o primeiro grande anúncio de um país da Ásia Central declarando abertamente a intenção de diversificar sua infraestrutura de rotas comerciais, e está longe de ser o último. O Azerbaijão já estava construindo um novo porto em Alat, na cidade capital de Baku, desde 2010. Mas após 2014, a importância deste novo porto cresceu exponencialmente. Um dos principais motivos é que a conclusão deste novo porto em Baku, junto com a atualização do porto de Aktau, no Cazaquistão, formaria assim o ponto A e o ponto B em um novo caminho comercial viável através do Mar Cáspio. Em outubro de 2017, Azerbaijão, Geórgia e Turquia inauguraram oficialmente a ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, partindo do novo porto em Baku, passando pelos 3 países até chegar à cidade turca de Kars. Poucos meses depois, o Azerbaijão anunciou que havia concluído seu novo porto em Baku, e assim, o caminho fora da Rússia conectando a China e a Ásia Central à Europa se tornou ainda mais extenso, agora se estendendo do leste do Cáspio até a famosa nação que une o Oriente e o Ocidente, a Turquia. Mas a maior peça faltante do quebra-cabeça do corredor central ainda estava à espreita em segundo plano. Um projeto gigantesco que foi discutido por décadas nunca teve a oportunidade geopolítica de ver a luz do dia. Tudo isso mudaria drasticamente em 2022. Em 2022, a contínua guerra russo-ucraniana testemunhou o que os analistas hoje chamam de uma grande escalada. A Rússia, que estava acumulando tropas perto da fronteira ucraniana desde o final de 2021, lançou uma invasão em fevereiro de 2022. Explosions rocking several cities, including the capital of Kyiv. As sanções ocidentais, que já estavam em vigor, empalideceram em comparação com as sanções que agora foram rapidamente impostas. A Rússia ficou de fato isolada dos mercados ocidentais após a invasão. Portanto, os países vizinhos que já estavam aquecendo a ideia de diversificar para evitar o risco de depender da Rússia, agora se encontravam praticamente suando com o calor. E agora, nesta nova situação geopolítica, uma ideia antiga e muito audaciosa logo se tornou incomumente atraente. Construir uma ferrovia não apenas conectando uma parte da Ásia Central à outra, mas conectando a própria China com o já crescente corredor médio e, potencialmente, completando o que poderia ser uma nova alternativa inteira à ferrovia transiberiana que evita a Rússia por completo. A ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, ou Ferrovia CKU para abreviar, foi proposta pela primeira vez lá no início dos anos 90, após o colapso da União Soviética. Mas por uma variedade de razões, não menos importante o extraordinário custo envolvido em esculpir e, de fato, abrir extensivamente um caminho através da nação fortemente montanhosa do Quirguistão, o momento para essa ideia radical simplesmente nunca chegou. Mas em setembro de 2022, China, Quirguistão e Uzbequistão assinaram um acordo para conduzir um estudo de viabilidade do projeto. Um grande e sem precedentes passo em direção à possibilidade de que isso poderia, finalmente, realmente ganhar vida. Então, em junho de 2024, uma cúpula trilateral foi realizada em Pequim, durante a qual um acordo final foi assinado para iniciar a construção. O que os 3 países estão assumindo com a ferrovia CKU é nada menos que colossal. A rota tem aproximadamente 532,53 km de comprimento. Ao longo desse caminho, incluirá não menos que 3 túneis muito grandes, todos localizados no terreno montanhoso do Quirguistão. O túnel de Narin, de 12,5 km, passará pelo Passo Jumandevan. O túnel de 13,2 km de Kostob passará pela vila de Kazarmen. E o túnel de 12,2 km da Montanha Fergana, como o nome indica, abrirá caminho pelo núcleo da Cordilheira Fergana, no Tian Shan. O Tian Shan é uma cadeia montanhosa dramática na Ásia Central e um dos lugares mais ambiciosos para tentar construir uma ferrovia que poderia ser encontrada em qualquer lugar na Terra.
O ponto mais alto da cadeia é um impressionante 7.439 metros no cume coberto de neve do Genghis Chokusu, enquanto o ponto mais baixo está na depressão de Turpan, mais de 150 metros abaixo do nível do mar. A construção deste projeto audacioso começou oficialmente em 2025, com uma data de conclusão prevista para algum momento em 2029. No mesmo ano, a China assinou um acordo de empréstimo de 35 anos para financiar aproximadamente metade do projeto, que deverá custar cerca de 4 bilhões e 700 milhões de dólares americanos no total. Mas, embora este seja talvez o aspecto mais dramático e atual da crescente guerra comercial entre a Rússia e a China, está longe de ser o único campo de batalha envolvido. A Rússia também está competindo para manter sua importância no transporte e fazendo grandes movimentos no processo. Russia is naturally looking elsewhere to do business. That's where a new trade route with India comes in, with both countries hoping to speed up bilateral trade. Pegue, por exemplo, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. Este projeto, como outros que discutimos, já está em andamento há algum tempo. Na verdade, o acordo inicial foi assinado entre os países participantes em 2002. Mas, novamente, como em outros projetos, desenvolvimentos recentes fizeram sua importância disparar nos últimos anos. Para a Rússia, o projeto oferece a chance de uma enorme redução na distância entre si e a Índia. A rota comercial tradicional da Rússia para a Índia viaja para o oeste através do norte da Europa, desce novamente e depois atravessa o Mar Mediterrâneo, e depois através do Canal de Suez e do Mar Vermelho, antes de cruzar o Mar Arábico para chegar à costa oeste da Índia. O Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, ou INSTC abreviado, oferece um caminho notavelmente mais direto. De São Petersburgo, passando pelo Azerbaijão, atravessando o Irã e por uma parte mais estreita do Mar Arábico diretamente para Mumbai. A rota é impressionante, com 7.200 quilômetros, mas isso é moleza comparado aos aproximadamente 17.000 quilômetros que atualmente leva para contornar e descer a Europa continental na rota tradicional. Ensaios foram realizados em 2014 para testar gargalos, e os resultados indicaram que a rota INSTC poderia reduzir os custos de envio em 2.500 dólares americanos para cada 15 toneladas de carga. Em outras palavras, uma redução de custos de 30%, sem mencionar uma surpreendente redução de 40% nos tempos de trânsito. Isso é um aumento de velocidade tão grande que é um pouco como se todos os países da UE, de repente, aumentassem o limite de velocidade das rodovias para 200 km por hora. No dia 7 de julho de 2022, a empresa ferroviária estatal da Rússia, RZD Logistics, anunciou o primeiro transporte de mercadorias para a Índia ao longo do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. Foi um marco importante, marcando o início do uso comercial. Mas a verdade é que o corredor ainda permanece apenas parcialmente concluído. Duas ramificações principais em particular ainda estão em construção, o que significa que o corredor está funcionalmente em uso, especialmente na ramificação leste, mas ainda não tem integração completa de ponta a ponta. E, como o destino quis, as duas principais ramificações ainda em construção envolvem o Irã. Uma é um segmento ferroviário de 162 quilômetros que liga o norte do Irã ao Azerbaijão e ao Cáspio, chamado Ferrovia Rasht-Astara. A Rússia e o Irã assinaram um contrato de execução para sua construção em 2023, e o Irã estabeleceu um prazo de 4 anos para concluí-la. A outra grande ligação em falta é a linha Chabahar-Zahedan, que ligará o porto de Chabahar, no sul do Irã, à sua própria cidade de Zahedan, aproximadamente 630 quilômetros ao norte, conectando assim a rede ferroviária existente do Irã. Isso é fundamental para o acesso indiano ao corredor, mas atualmente ainda está em construção. Existem outras partes e peças ainda em andamento aqui e ali, bem como algumas propostas ousadas, incluindo um grande canal da Pérsia, ou pelo seu nome mais técnico, o Canal Transi-Iraniano Iran Road. Esta é uma proposta de longa data, que ainda continua sendo apenas uma proposta hoje, de construir um canal desde o Mar Cáspio até o Golfo Pérsico, ou, alternativamente, o Golfo de Omã. Isso, se algum dia realizado, seria um dos canais mais longos já construídos, e de longe, o mais longo canal contínuo de mar a mar já projetado, com uma distância de cerca de 1.400 a 1.600 quilômetros, dependendo da rota escolhida. O consenso parece ser, no entanto, que este continua a ser um sonho um pouco distante. E claro, o elefante na sala, em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã, matando o líder supremo Ali Khamenei e iniciando uma guerra. Como você pode esperar, isso criou interrupções significativas no comércio eurasiático, particularmente ao longo do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul.
O transporte de carga ao longo do corredor foi amplamente suspenso desde que a guerra começou. Algumas passagens de fronteira ferroviária também foram fechadas, por exemplo, a fronteira entre o Irã e o Azerbaijão. Analistas alertam que a interrupção pode aumentar os custos de logística de 20% a 30% e até dobrar os tempos de entrega, já que a carga é forçada a ser redirecionada. O Estreito de Hormuz também está efetivamente fechado desde meados de março, sem dúvida a maior interrupção na história do mercado global de petróleo e uma das maiores no fornecimento de energia. Isso, assim como a guerra russo-ucrânia, força a Ásia Central e seus parceiros a desenvolverem alternativas que evitem o Irã. Sinceramente, não há como dizer como a guerra vai progredir, ou qual será o impacto final sobre o INSTC, sem mencionar as pessoas na região. A Rússia, junto com o Cazaquistão, também está considerando um projeto comparativamente audacioso. Um que também começa no Mar Cáspio, mas em vez disso, cava um canal 700 quilômetros a oeste até o Mar Negro. Este megaprojeto proposto é conhecido simplesmente como o Canal da Eurásia. Um artigo dos pesquisadores Nureli Bekterganov e Arasha Balaev estima que o canal, se construído, criaria 200 mil empregos no Cazaquistão, sul da Rússia e em outros países ao redor da região do Cáspio. O projeto foi inicialmente proposto pelo então presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, em 2007. Na época, estimava-se que o projeto levaria 10 anos para ser concluído e custaria 6 bilhões de dólares. Estimativas prováveis também colocaram as dimensões do canal em 110 metros de largura e 6,5 metros de profundidade, projetado para embarcações com capacidade de transporte de 10 mil toneladas, o que traria 75 milhões de toneladas de carga a cada ano. Embora ousado, o projeto proposto tem uma base prática. Passaria inteiramente pelo sul da Rússia, ao longo de uma região geológica chamada Depressão Kumamanik, e ofereceria, apesar de seu tamanho, uma alternativa mais curta à rota de navegação atual, que depende do ultrapassado canal de navegação Volgodon. Com apenas 101 quilômetros, o canal mais antigo é, por si só, muito mais curto que o proposto Canal Eurásia. Mas para passar por ele, os navios precisam primeiro viajar centenas de quilômetros ao norte antes de seguir para sudoeste. O canal Volgodon também tem um total de 13 eclusas, que tendem a ser grandes gargalos onde os navios ficam em fila atrás uns dos outros. O canal também tem limites de tamanho mais rígidos, o que significa mais viagens para a mesma quantidade de carga. Por outro lado, o canal da Eurásia, se construído, provavelmente teria significativamente menos eclusas, possivelmente até metade. Isso se deve em grande parte à sua posição hipotética ao longo de uma planície natural com mínimas mudanças de elevação. Pelo mesmo motivo, o canal da Eurásia poderia seguir diretamente para o oeste, o que significa que, embora fosse 7 vezes o comprimento do Volgodon, a rota total de navegação seria cerca de 300 quilômetros mais curta. Em vez de serpentear pelo trajeto atual de cerca de 1.000 quilômetros que utiliza o Volgodon, os navios poderiam simplesmente passar diretamente pelo novo canal de 700 quilômetros do Cáspio direto para o Mar Negro. A escala desta situação em escalada é tal que é praticamente impossível prever o que acontecerá. Parte da razão é que envolve uma vasta extensão das nações e territórios do mundo. Entre as múltiplas guerras massivas em andamento e um clima geopolítico cada vez mais incerto, poucos vídeos deste canal ofereceram uma visão mais opaca do futuro, apesar da imensa importância do drama que está se desenrolando. O simples fato é este: quando se trata do fenômeno da dependência internacional das rotas comerciais russas, a Rússia e a China atualmente têm incentivos opostos. A China está focada na estabilidade do regime, além de ter controle sobre suas próprias saídas comerciais como centro de manufatura do mundo. A Rússia, por outro lado, está enfrentando a perda de sua antiga indispensabilidade geográfica. Certamente seria hiperbólico chamar isso de uma ameaça existencial direta à Rússia, mas não tanto quanto você possa pensar. O que ambos os países compartilham é o desejo de minimizar riscos em vez de maximizar a eficiência. Isso é, infelizmente, o que a competição entre grandes potências parece ser na era moderna. Em uma palavra, desglobalização. O que acontece a seguir é, francamente, um palpite de qualquer um. Mas esperamos ter ilustrado o fato de que, se você quer descobrir, é melhor ficar de olho na crescente guerra comercial entre a Rússia e a China. Se você quiser descobrir outras rotas comerciais atualmente em construção, eu te convido a conferir meu outro episódio sobre os corredores na Tailândia, Iraque e Índia. E por favor, não esqueça de deixar um like e se inscrever para mais conteúdos como este em breve. Isso é tudo por enquanto. Nos vemos na próxima vez no Looking 4.